passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives e também dos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. Pois bem, os faróis são durante as escuras noites os guias para aqueles que estão no mar. Eles garantem que os barcos entrem nos portos de forma segura e naveguem pelo mar em segurança, alertando dos perigos ocultos na escuridão. No entanto, a vida dentro de um farol é solitária e talvez por isso lendas assustadoras e histórias de fantasmas envolvam faróis espalhados pelo mundo. Quer conhecer esses faróis assombrados e a história por trás de cada um deles? Aguardem após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! O farol de Tibby foi construído pela primeira vez em 1736. No entanto, várias tempestades violentas e erosão da costa fizeram com que este farol da Geórgia se tornasse estruturalmente insalubre. Como resultado, o farol foi meticulosamente reconstruído. Com o passar dos anos, o clima inclemente e a erosão acabaram com a luz mais algumas vezes. E o farol, que está hoje, é na verdade o quarto da ilha Tibby. Muitas pessoas que visitam este farol assustador relataram ter ouvido sons incorpóreos, como assobios fantasmas e o som de pés invisíveis. Algumas pessoas até relataram ter visto a aparição de uma criança de 5 anos enquanto subiam a escada. A garota fantasma, que usa roupas históricas, avisa aos visitantes para não subirem mais a escada. Alguns entusiastas do paranormal teorizam que a menina pode ter morrido quando um dos faróis Tibby anteriores desabou no chão em uma tempestade. Será que isso poderia ser a história dessa garotinha? O farol da Owl's Head Light tem vista para a bela baía de Penobscot, no Maine. A área ao redor do farol foi estabelecida como Parque Estadual Owl's Head Light e está protegida. O farol foi construído pela primeira vez em 1825. Registros históricos foram escritos sobre uma menina de 3 anos que morou no farol com seus pais. Uma manhã, a menina acordou seus pais, avisando-os de que uma névoa perigosa estava prestes a entrar na baía. Quando seus pais perguntaram à menina como ela sabia que o nevoeiro estava chegando, ela os informou que tinha um amigo imaginário. Seus pais descobriram que esse amigo imaginário era, na verdade, o fantasma de um ex-capitão do mar. Apesar de o farol em si não ser mais acessível ao público, muitas pessoas visitam o parque todos os anos e afirmam já ter visto o capitão do mar ainda vagando pelo terreno. Pessoas que vivem perto do farol assombrado também relataram ter visto suas pegadas na neve. Será que o capitão do mar ainda está lá a exercer o seu ofício? O farol Sail Choice de 1892 tem vista para o lago Michigan, em Sail Choice Point. Hoje a estrutura está disponível para passeio do Memorial Day até meados de outubro. A casa onde os faroleiros residiam agora foi convertida em um museu. Os turistas afirmam que o fantasma do ex-guardião, capitão Joseph Townsend, assombra Sail Choice. Ele morreu na casa do guardião no início do século XX.
Ele faleceu no meio do inverno e o solo estava muito congelado para o enterro imediato. Seu corpo, então, foi guardado no porão até a primavera. E muitas pessoas acreditam que é por isso que ele assombra o farol. O capitão Townsend gostava muito de charutos e alguns visitantes relataram sentir o cheiro de fumaça de charuto no museu. Os membros da equipe afirmaram que as cadeiras da cozinha são frequentemente movimentadas, mesmo quando o museu não está aberto ao público. Algumas pessoas relataram ainda ter visto o rosto fantasmagórico de um homem barbudo espiando pelas janelas. Será que seria o capitão Townsend? O farol da Battery Point, antes conhecido como Crescent City Light Station, foi construído em 1856. Durante a maré baixa, o farol está situado em uma península no norte da Califórnia, mas a área se torna uma ilha quando a maré sobe. O farol foi desativado em 1965, mas sua luz automatizada ainda é usada por navios marítimos vindos do Oceano Pacífico. Um ano antes de o farol ser automatizado, o zelador e sua família testemunharam uma tragédia horrível. Um grande tsunami atingiu o norte da Califórnia. 7 quarteirões de Crescent City foram dizimados diante de seus olhos. Desde aquele dia terrível na história, muitas pessoas acreditam que Battery Point se tornou um farol mal assombrado. Investigadores paranormais que vieram a Battery Point acreditam que 3 entidades fantasmagóricas vivem lá, uma criança e 2 adultos. Os visitantes relataram ter sido tocados por mãos invisíveis em seus ombros e ouviram passos sem que houvesse ninguém no local que pudesse ser o responsável pelos passos. Os zeladores também afirmaram que seus sapatos costumam mudar de lugar enquanto eles dormem e que uma cadeira de balanço no local costuma se mover sozinha. O farol da ilha Seguin, construído em 1857, é o farol mais alto do Maine. Um de seus primeiros faroleiros viveu lá apenas com a companhia de sua esposa por muitos anos. Ela estava muito sozinha e começou a tocar piano à noite para quebrar o silêncio. Mas seu marido aparentemente não tinha saída para seus próprios sentimentos de isolamento e solidão. Levado à loucura, ele pegou um machado e assassinou sua esposa antes de cometer suicídio. Muitas pessoas afirmam ter ouvido os sons fantasmagóricos de música de piano no farol à noite, embora não haja nenhum piano lá dentro por muitos anos. Em 1985, foi tomada a decisão de desativar o farol, e um suboficial passou a noite para garantir que todos os móveis e outros itens de valor fossem embalados e colocados em um barco. Durante a noite, esse oficial acordou assustado. A cama em que ele dormia tremia violentamente e uma voz gritou para ele sair do prédio. O bravo oficial não ficou muito perturbado com esta experiência, ficando até o dia seguinte para empacotar todos os itens que veio buscar e mandar o barco embora. Não sei se eu teria essa mesma coragem, e vocês? Rosetta Red é supostamente assombrada pelo fantasma de uma mãe cuja filha caiu para a morte do penhasco em que ele está situado. A aparição foi apelidada de a Dama Cinzenta, já que ela usa uma saia longa e cinza enquanto flutua em torno do sótão do farol, que foi reformado e transformado em uma casa de hóspedes. Os visitantes relataram luzes piscando quando não havia mais ninguém no farol, portas que aparentemente se trancam e objetos que desaparecem apenas para reaparecer em uma sala diferente. Um trabalhador encarregado de substituir uma janela quebrada no sótão recebeu o maior susto de sua vida quando viu a Dama Cinzenta flutuando enquanto trabalhava. Naturalmente, ele parou o serviço e deixou o vidro cair, voltando no dia seguinte para encontrar os cacos de vidro da janela quebrada varridos e colocados em uma pilha no sótão. O caso mais assustador, no entanto, envolve um fotógrafo chamado Steve Terrell, que estava procurando uma foto fantasmagórica do farol quando percebeu uma figura transparente olhando para ele de dentro do sótão.
Ele pensou que era apenas sua imaginação, já que ele e um amigo eram os únicos que estavam no farol na época. Mas logo percebeu que isso pode não ter sido verdade quando descobriu o livro de visitas do farol em seu quarto. O livro estava aberto em uma página, onde havia o relato de um visitante anterior sobre o encontro fantasmagórico no farol. Assustador, né? A Guarda Costeira dos Estados Unidos começou a fazer turnos no farol New London Ledge em 1939. Não muito tempo depois, coisas assustadoras começaram a acontecer lá. Diz a lenda que um faroleiro chamado Ernie saltou do telhado do farol para o oceano, onde seu corpo nunca mais voltou à superfície. Muitas pessoas não acreditam que ele tenha se matado, sendo a história oficial de que ele cortou a própria garganta com uma faca de pesca. A única coisa que se sabe é que Ernie se recusou a deixar o farol. Seu espírito amedrontou e irritou a tripulação da guarda costeira ao fazer barulho de batidas à noite, puxando a roupa de cama deles enquanto dormiam e ligando e desligando a televisão. Alguns nem esperaram até o amanhecer para se afastarem do farol, ligando para o continente pedindo para serem resgatados do local imediatamente. Depois que o farol foi automatizado, em 1987, vários relatórios de tripulantes de barco afirmam verem uma figura no farol, sinalizando para eles ou tentando atraí-los para o cais. No entanto, sempre que esses relatos eram investigados, nenhuma alma viva era encontrada no farol. O conto mais assustador e mais trágico em torno do farol da Ilha Boone, que viu vários naufrágios e outras tragédias, gira em torno de uma mulher chamada Kathleen Bright. Em meados de 1800, Kathleen se tornou a noiva do faroleiro da Ilha Boone. Ela se mudou para o farol com seu novo marido logo após o casamento, para o que ela certamente pensou que seria feliz para sempre. A partir daí, a história dá muitas voltas e reviravoltas. Uma versão do lendário conto afirma que o faroleiro ficou muito doente depois de apenas alguns meses. Sua esposa cuidou dele incansavelmente, mas ele faleceu enquanto uma tempestade assolava a ilha. Em seu estado de choque, Kathleen subiu os 168 degraus do farol quase sem parar por 5 dias para cuidar da luz. Durante esse tempo, ela não comeu e quase não dormiu. No 6º dia, a luz estava apagada. Os moradores então correram para a ilha para investigar e encontraram Kathleen vagando sem rumo. Ela estava faminta, exausta e muito abalada. Outra versão afirma que o faroleiro se afogou depois que caiu das rochas enquanto tentava amarrar o barco da ilha. Kathleen o tirou da água e o arrastou de volta ao farol, onde deixou seu corpo sem vida na parte inferior da escada. Ela começou a cuidar da luz por 5 dias sem comer ou dormir. E quando os habitantes locais a encontraram no 6º dia, ela estava sentada no último degrau, segurando o cadáver de seu marido. Ela foi levada para ser cuidada pelos habitantes locais, mas morreu pouco tempo depois. O espírito de Kathleen Bright foi supostamente visto por muitos pescadores locais e visitantes do farol, que relataram a aparição de uma jovem triste. Muitos também relataram ter ouvido um terrível lamento vindo do farol à noite, durante um tempo tempestuoso. Um faroleiro da guarda costeira afirmou que seu cachorro perseguiu uma misteriosa entidade invisível por toda a pequena ilha. Outros 2 faroleiros ficaram abalados quando viram a luz acender-se no interior do farol, quando os 2 estavam do lado de fora e não havia mais ninguém na ilha. Em 1838, Grace Darling ganhou sua reputação como a heroína marítima mais famosa do país, ao resgatar membros da tripulação de um navio que afundava em condições traiçoeiras. Mais de 160 anos depois, sua sobrinha, Isabella Darling, ainda afirma que Grace está no local marcando sua presença. Os funcionários relataram que colheres levitam, verificam pontos frios e a sensação de estar sendo fisicamente agarrado, com grande parte da atividade ocorrendo na cozinha e nas áreas de estar. Eles também comentaram sobre o forte odor de tabaco no corredor da cozinha
e também na área ao redor da casa do guardião recriada. Uma garçonete também ficou surpresa ao ver na extremidade do corredor da cozinha um homem com um uniforme antiquado de faroleiro, que então desapareceu imediatamente. Será um ex-faroleiro responsável pelo odor de tabaco experimentado tantas vezes no local? Sophie Stark Lighthouse ganhou lugar em 2 livros, Haunted Britain e Sophie Stark Famous Lighthouse de Anglesey, graças ao seu espectral faroleiro residente, Jack Jones. De acordo com o autor de Sophie Stark, Ian Jones, o farol era um lugar alegre até a noite de 25 de outubro de 1853, quando uma das piores tempestades atingiu a costa onde Sophie Stark está situado. Incrivelmente, 200 navios naufragaram naquela noite, incluindo o famoso Royal Charter. Jack desceu correndo para o farol enquanto a tempestade rugia naquela noite tempestuosa. Assim que ele chegou ao fim da escada, onde a ponte local cruza para a ilha, uma rocha gigante se soltou dos penhascos que se erguiam acima dele e o atingiu na cabeça. Ele conseguiu atravessar a ponte, mas só conseguiu chegar até a porta do farol. Ele estava em um estado terrível quando foi encontrado no dia seguinte e morreu 2 semanas depois. Mais de 100 anos depois, seu fantasma costuma ser ouvido batendo na porta do farol na calada da noite ou batendo freneticamente nas janelas tentando entrar. Depois de fazer uma visita ao farol, Ian Jones descreveu o barulho como surpreendente. O programa de TV Most Haunted foi até o farol e conseguiu um pouco mais do que esperavam quando um objeto, semelhante a uma minúscula ferradura, foi arremessado contra a então apresentadora Yvette Fielding, enquanto ela caminhava em direção a um anexo na ilha. Quando Dave Stack visitou a ilha, ele ficou cético no início, mas passou a acreditar quando viu alguém olhando para ele por uma janela, e ao perseguir a figura, ela se jogou no penhasco e desapareceu no mar. O farol de Pensacola fica em uma praia tropical com uma vista deslumbrante, mas sua história inclui uma história sinistra. Micaela Penalbert casou-se com o homem dos seus sonhos, Jeremiah Ingraham, e alegremente mudou-se para o farol, pouco depois de concluída em 1826. A união deles parecia maravilhosa, mas, estranhamente, o casamento do casal mudou quase da noite para o dia. Sua turbulência repentina veio à tona quando Micaela esfaqueou seu marido até a morte em uma noite de 1840, sem motivo aparente. Ela nunca foi condenada pelo assassinato devido à falta de provas e viveu o resto de seus dias no farol até morrer em 1855. Mesmo na vida após morte, parece que o comportamento violento de Micaela continua vivo. Visitantes relataram objetos sendo jogados neles enquanto caminhavam pela área de estar, onde Micaela e seu marido se hospedavam. E grandes manchas de sangue ainda eram visíveis no chão antes que o farol fosse reformado. Um residente local afirmou que uma vez tentou lavar o sangue, mas ele reaparecia. De forma assustadora, alguns visitantes ouviram uma respiração atrás deles e sentiram uma presença os seguindo enquanto subiam a escada para a torre do farol. De acordo com a lenda, a recusa do guardião do farol de Gibraltar Point, J.P. Radam Miller, em compartilhar uma segunda dose de uísque com um grupo de tropas desordeiras levou a uma briga. Depois que a luta acabou, Miller desapareceu e foi dado como morto, já que nunca mais foi visto. De acordo com esta versão, Miller e 2 ou 3 soldados estavam tendo uma boa rodada de bebidas, quando Miller de repente decidiu que já era o suficiente. Ele se recusou a deixá-los beber mais álcool, levando a uma briga feroz, após a qual Miller foi enterrado perto da água na ilha. Algumas pessoas relataram ter visto uma figura transparente solitária vagando sem rumo ao redor da ilha e do farol, enquanto outros ouviram gemidos em meio aos montes de névoa espessa que pairam sobre a ilha. Em um
um artigo recente da BBC, várias testemunhas oculares detalharam seus encontros fantasmagóricos no farol de Talacre, no Reino Unido. A maioria dos relatos inclui avistamentos do fantasma de um faroleiro caminhando pela passarela da Torre do Farol, que está fora de serviço desde a década de 1840. Vários também relataram que se sentiram mal depois de visitar a parte inferior do farol. Uma visitante descreve uma viagem com o marido à praia de Talacre alguns anos antes. Lá, o casal avistou um faroleiro usando um chapéu e uniforme antiquados no alto do farol de Talacre. Embora ela insista que o farol estava bem trancado, tornando impossível para qualquer figura humana estar dentro dele, ela e seu marido avistaram a figura de pontos de vista totalmente diferentes. Outro visitante na praia estava tirando fotos com seus filhos, quando seu filho de 6 anos de repente reclamou que estava se sentindo mal. No dia seguinte, ele teve febre alta e amidalite severa. Estranhamente, 4 de seus 5 filhos logo começaram a apresentar os mesmos sintomas. Felizmente, ao voltar para casa, todas as crianças ficaram curadas rapidamente. Deve ter sido um choque tanto para a mulher quando descobriu que o faroleiro morrera de febre. Bizarro, não? O farol Point Lookout, construído em 1830, é conhecido como um dos lugares mais assombrados de Maryland. Por mais de 130 anos, o farol serviu a comunidade circundante e os navios, até ser desativado em 1981, após o qual vários relatos de atividades sobrenaturais começaram a aparecer. Em resposta a esses relatórios, o parapsicólogo Dr. Hans Holzer e uma equipe de outros especialistas desceram no Point Lookout Lighthouse e conseguiram gravar 24 vozes diferentes durante sua investigação. As vozes podem ser ouvidas cantando, falando e até mesmo xingando. Uma voz dizendo "atire se eles chegarem muito perto de você" pode ser claramente ouvida em suas gravações. Provavelmente parente dos soldados confederados que foram mantidos prisioneiros na ilha. Holzer também acreditou ter captado a voz do primeiro faroleiro em Point Lookout, Ann Davis, que falou carinhosamente de "minha casa" em algum lugar da escada. A visão de Ann Davis, vestida com uma blusa branca e saia azul, também foi relatada. Quando um cheiro fedorento emanou de uma sala dentro do farol, Holzer se convenceu de que eram os espíritos das almas atormentadas que não podiam sair. Logo depois que ele pronunciou essa declaração, o cheiro horrível se dissipou. Então, pessoal, o que vocês acharam desse tema de faróis assombrados? Eu achei um tema bem interessante, até porque farol envolve a solidão, ali fica na solidão do mar. Como eu falei no início, é um guia, né? É um guia para os barcos que estão ali naquela escuridão do mar, para eles chegarem ao cais ou então para se desviarem de rochas que tem pelo caminho. Mas a solidão ali do faroleiro é complicada, né? E apesar disso, muitos faroleiros se prendem àquele local, pelo que nós percebemos, e estão ainda presos, fazendo o seu ofício, ainda que o farol esteja desativado. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê aquele like para ajudar. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de seleções sobrenaturais, há uma playlist de lendas, mistérios, ufologia e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma inexplicável, ufológica, e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de seleções sobrenaturais aqui no canal. Beijo, tchau!